Ok, voltando ao vivo então para a nossa querida TV Horizonte com o programa Jogada de Classe, lembrando, de 1 às 2, segunda a sexta e 11 da noite, todos os dias também, a reprise para quem não pode, para quem não pôde assistir de dia. Então vamos lá, o homem está sendo apresentado daqui a pouquinho, 3 horas, né? Dudamel, o que é que você, como entendedora de futebol, conhece, acompanha o Atlético com muita atenção, o que é que você espera do Dudamel no Clube Atlético Mineiro? Bom, primeiro eu espero um planejamento, né? Embora ele já esteja chegando com a temporada praticamente... Eu digo que em andamento, porque o ano, eu acho que assim, 2020 ele começou lá em dezembro, né? Deveria, pelo menos, começar em dezembro. Então, eu acredito que se ele chegar e realmente planejar, estudar quem vai trazer, já que não trouxe ainda, já que tá faltando, os reforços ainda não apareceram, então sentar com a diretoria e falar, olha, vamos trazer assim, vamos colocar na mesa os nomes que realmente vão fazer jus ao meu trabalho, que vai conseguir fazer com que o meu trabalho apareça. Eu acho que essa é o principal, assim, é o que eu espero inicialmente. Eu só acho que, não te cortando, mas já te cortando, a palavra planejamento, ela se encaixa em todas as áreas que você vai fazer, tem que ter um planejamento. O que a diretoria do Atlético não tem é convicção. Também. Convicção. Por quê? Se você vai atrás de um Sampaoli e termina com o Dudamel, são totalmente opostos. São bem diferentes. Então, convicção é que não tem. Você não tem convicção daquilo que você quer. E para complementar, Dilson, se a gente for pegar o retrospecto do Sampaoli no Santos, ele foi eliminado do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, da Sul-Americana, e mesmo assim a diretoria do Santos foi bem, manteve convicção nele. E ele continuou e fez um bom Campeonato Brasileiro. Será que se o Dudamel fraquejar nessas 3 competições, a diretoria do Atlético também vai ter essa paciência? E vai passar muito. Não pode, né? Pela cobrança da torcida. Vai passar muito pela cobrança. Se houver muita cobrança, aí não há resistência. Se a gente entender... Sabe o que eu só complementando aqui o que eu ia falar, o que eu acho que pode ser muito interessante também, o trabalho dele com a base. Ele trabalhando a base, como ele trabalhou na Venezuela, né? Como ele fez, com que ele se destacasse. Isso pode ser muito interessante para o que o clube precisa no momento, né? Para o que o Atlético precisa no momento. E fora uma outra coisa que eu achei interessante, a saída dele da Venezuela se deu muito pelo fato de ele não ter um poder dentro daquele time que ele estava montando, do que ele queria ter de mais poder de negociar mesmo e tudo. Então, isso pode ser interessante, porque eu acho que assim, um time que está fechado com o treinador, um time que quer realmente alcançar e seguir uma linha de trabalho, ele não vai ser um treinador contratado aqui, um jogador contratado pelo diretor aqui, sabe? Tem que ter um conjunto. Ele tem que estar junto disso tudo. Ele propriamente não anunciou nenhuma indicação, não, que né? possa falar que seja dele. A gente não sabe, né? A gente também não vai ficar sabendo, né? Para fazer sucesso no Atlético... Mas alguns a gente até fica sabendo, ele indicou e tudo, não é o caso. O certo não é ficar sabendo, porque a discrição e o sigilo é uma arma valiosa da instituição. O sucesso do Dudamel no Atlético passa pela qualificação do elenco também. Não adianta a gente começar cobranças, porque o elenco do Atlético tem que ser melhor qualificado. Sim. Principalmente pensando em grandes competições, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Precisa ser qualificado esse elenco. A gente vem ouvindo alguns nomes, jogadores que podem reforçar o Atlético, que vêm para ser titulares, para jogar, mas não é aquela contratação ainda que vai animar a torcida, que vai ser um jogador que vai chamar a responsabilidade. E o Atlético precisa desse jogador. Hoje, um passarinho me contou por alto, eu não acreditei, até falei com a pessoa, não acredito nisso não, que o Atlético estaria pensando no Vanderlei, goleiro do Santos. Ontem surgiu esse assunto no meio, né? Aí o seguinte, claro, ou o Vitor ou o Rafael, ou o Cleiton estaria, um dos dois estaria saindo. Agora eu te pergunto, Adilson Martins, é o seguinte, quem é que vai começar como titular no Atlético? Vitor ou Cleiton? Para mim, o goleiro titular do Atlético hoje se chama Cleiton. Acredito. Para mim, se chama Cleiton. Deve começar o Vitor, porque o Cleiton está no pré-olímpico. No pré-olímpico, aí começa o Cleiton. Mas para mim, hoje, como titular, né? O goleiro titular do Atlético se chama Cleiton. Logicamente, precisa melhorar algumas coisas, alguns detalhes. Isso é normal. É um garoto jovem, tem muito potencial, está em ascensão. Perdão. Uma coisa que eu ia falar, e que eu comecei falando sobre a questão da convicção. Tá difícil aqui, viu? A questão da convicção. O Atlético tem convicção no Dudamel.
mas passa muito pelo Campeonato Mineiro. Eu sempre brinco aqui que eu digo que o Campeonato Mineiro é o seguinte, é a mesma coisa que dançar com a irmã. Se você não dança com ela, seu pai vai pegar no seu pé. O Campeonato Mineiro vai ser aquele laboratório para o Dudamel. Se o Dudamel conseguir montar um time que jogue o Campeonato Mineiro e que convença o torcedor que o time pode subir ao longo da temporada, o Dudamel fica. Se ele perder o Campeonato Mineiro ou ganhar o Campeonato Mineiro a trancos e barrancos, a situação complica. O que pode fazer, pode ajudá-lo, talvez seria o time de transição e o Zago, né? Os dois trabalhando em conjunto, que eu acho que é uma boa... Pode ser, inclusive, essa nova vertente. Eu acho isso interessante, muito interessante. Mas é preciso... A torcida, principalmente, a torcida precisa entender que não é o momento de você cobrar um campeonato mineiro, por exemplo. Mas o torcedor não não o momento entende, de você né? conhecer o time, é o momento de você fazer o time jogar, fazer o time se encaixar. O Campeonato né? Mineiro tem uma peculiaridade muito interessante, porque para quem ganha, às vezes não vale nada. E para mas- quem perde, é pra capaz de quem derrubar perde. treinador. Desses jogadores que estão Exatamente. chegando, estão saindo, o Gabriel, por exemplo, é um jogador, eu acho que é interessante para o Atlético. Se não como titular, Sim. pelo menos. Muito bom né? jogador, eu acho. Ele tem condição. Pelo que ele apresentou no Botafogo, Sim. ele Mas a torcida Temporada briga pegou, pela muito boa. titularidade. mas a torcida pegou no pé. Eu, particularmente, passado. acho que a Mas no zaga passado. com, No passado, com passado é Rabelo e passado. Gabriel seria a mais Nem interessante. tanto. Nem tanto. E o Gabriel também, venhamos e convenhamos, o Gabriel não quer voltar para o Atlético. Isso é outra história. Isso Ele não quer. foi- Ele não quer, ele quer Ele se deu ou muito bem no continua- Ele não Botafogo, deu tem apoio da declarações, torcida. né, gente? Mas, Exatamente. Se deu muito realmente, bem no Botafogo. Aí tem que ver também o interesse do jogador. Se o jogador realmente quer voltar. Essa situação toda. Mas, para mim, é um jogador que pode reforçar, sim, essa zaga do Atlético. Eu não confio em Maidana. Eu acho que, para mim... Eu acho que, se voltar, Ruth, time titular, zaga titular de Ruth, seria Gabriel e Igor Rabelo. Falou a técnica Ruth Martins. É isso aí. Pode voltar para cá, por favor, porque agora eu vou falar em consórcio. Quando pensar em adquirir o seu carro, a sua moto, a sua casa própria, faça consórcio. E a melhor dica é procurar a Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. A Multimarcas Consórcios é patrocinadora oficial de grandes times brasileiros, meus amigos. É isso mesmo. Fantástico, né? 3036 1688, 3036 1688 é o telefone para você ligar e fazer o seu consórcio. Acesse o site. Ô, língua. Acesse o site, entenderam bem? Muito bem. Então, vou te dar o endereço agora. multimarcasconsórcios.com.br. Repetindo, multimarcasconsórcios.com.br. E o Bolt, aquele negócio, né? Vamos falar rapidinho, porque a torcida nem gosta disso, né? Maicon. o pessoal chama de Maicon. O Maicon. Está indo do Atlético para o CSA. É pouca diferença de clube, né? Existe Existe a o possibilidade. interesse. O salário dele é um entrave porque veio com um salário alto, não apresentou o rendimento que a torcida esperava, que a diretoria esperava. Então, hoje se torna um problema para o Atlético. Eu estava vendo Caso vá para o CSA não vai arcar com o salário inteiro. não aguenta. É O um Atlético problema vai que o ter que Atlético completar. Eu estava vendo uma foto da apresentação dele com o Marques, né? O Marques todo sorridente. O Marques deve estar no arrependimento de ter tirado essa foto, hein? O que eu fui fazer, hein? Mas é isso aí. O jogador veio precedido de fama, etc e tal, não fez nada, deve ir embora. Agora o que vai ter que acontecer, Orlando, nessa questão do Atlético, é canalizar onde que serão feitas as contratações. Por exemplo, O lateral esquerdo, Essencialmente, o Atlético precisa de um camisa 9 e de um camisa 10. mas aí o torcedor já fica meio com o pé atrás, porque o Dudamel ligou para o Ricardo Oliveira. E aí, Ricardo, como é que está a aí situação? o próprio Ricardo Mas vem cá, contestou. será que ligou mesmo? O Eu Ricardo acredito que contestou. tenha. Será Então, que ligou mesmo? Não Será? acredito Você que não um técnico. acredita, não? acredito que um técnico tomaria essa atitude mas de eu acho ligar que e a alguém. conversa seria pessoalmente. Alguém ouviu isso. Não acredito. Para mim, é mentira de quem publicou. Vou ser rigoroso nisso aí. Eu não sei se mentira, mas às não vezes... ligaria para um jogador. Fulano, como é que você está? Você está bem? Não, ele não vai se rebaixar. Você está com a intenção de continuar? Ah, De que repente pode isso. Vamos ver Meu, como o peraí, Ricardo o cara é Oliveira internacional. volta para 2020. Qualidade a gente sabe que o Ricardo Oliveira tem.
Mas caso o Ricardo Oliveira não seja o titular, o Atlético precisa de um reforço, que a gente já viu que o de camisa Santo é nove muito precisa. esforçado, mas não é o jogador para ser Surgiu titular a da camisa nove do informação Atlético. do equatoriano, né? É equatoriano, venezuelano, não sei, lá do Boca Juniors, Jean Hurtado. Hurtado. Uma aposta também, porque é muito jovem, É né? jovem, conheço. bem Mas eu jovem. queria dizer o seguinte, e o Danilo Barcelos? Danilo Não. Barcelos. Acho Não. que pode ser uma boa para compor o elenco, né? Mas eu acho que o Atlético quer investir Também em não um mostra lateral. muita O intenção. Vitor Luiz, que tá Preocupa. vindo do Palmeiras, é um bom lateral. Me preocupa, O Danilo sabe seria o um quê? bom reserva Ele não dele. foi titular absoluto no Vasco na última temporada. Então, assim, ok, acho que para compor elenco, tudo bem. É porque a gente tem que falar Mas- aqui, Ruth, desculpe te cortar para você concluir, a gente não tem que falar de time apenas, tem que falar de elenco. Sim. Porque não se ganha nada com o time Exatamente. E apenas. são muitos jogos, muitas Precisa. competições. Tem que ganhar com elenco, Precisa tem que fazer de ter elenco. reposição, precisa de um momento ali de desgaste muscular. Claro. Lógico, E hoje tem isso que ter, né? E o antigamente não problema tinha que tá isso, pegando, agora... e o problema que está pegando com o Vitor Luiz é que o Palmeiras quer liberá-lo definitivamente. Ele quer vender, exatamente. O Palmeiras quer fazer dinheiro com o Vitor Luiz. É. O Atlético vai ter algum investimento, o Atlético vai ter alguma grana É um pra bom jogador, poder... não sei se vale isso tudo. A situação é essa. Ele fez... Diferente do Danilo Barcelos, o Vitor Luiz chegaria para ser titular. A gente chegaria Exatamente. com o status de Verdade. titular. Muito bem. Então, mais alguma coisa a acrescentar do Atlético aí? Mais um jogador que deve se representar e acho que até seria uma boa opção para compor o elenco é o Edinho. Foi contratado Verdade. depois de fazer uma boa temporada pelo Fortaleza. Teve problemas no Atlético, no ele teve uma Atlético, lesão, lesão. começou até Chegou sendo e não aproveitado, jogou, né? mas teve uma lesão séria. Não fez um campeonato ruim no Fortaleza, foi bem aproveitado. Acho que seria uma opção para compor o elenco bem no Atlético. E no próximo bloco nós não falamos do Alan. Vamos falar então no próximo bloco. O Alan, que vem, não vem, fez o exame médico, não fez. É uma confusão, meu Deus do céu. Nós vamos pensar aqui nessa situação do Alan, mas a gente volta. Fica aí.